Meu nome é Rodrigo Lima, auditor do TCU, coach de concursos, e hoje minha convidada especial é a primeira psicóloga no Brasil a cuidar dos concurseiros, a cuidar da cabeça deles para que eles tenham o melhor desempenho na prova. Está aqui comigo a maravilhosa Juliana Gebrim. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Hoje vai ser incrível, Rodrigo. Vai ser incrível, vai ser muito legal. Porque a gente vai falar sobre autossabotagem. Autossabotagem é um tema do nosso encontro. Maravilhoso e que atrapalha muito os concurseiros, né? Então a gente vai entrar e destrinchar esse tema para vocês terem mais facilidade e a autoconsciência para lidar com esse tipo de situação. Entrando na parte principal da nosso psicológica encontro. Pura, Isso, né, Rodrigo? muito bem. Agora a gente vai pegar todo mundo aí, ó. Ai, vocês estão curiosos, né? Ensinar o pessoal a não se sabotar. A primeira questão em relação à sabotagem, Rodrigo, é que eles têm que ter consciência das coisas, né? Então, eles sabendo detectar os processos sabotatórios, isso começa a cair uma ficha na pessoa que ela traz à luz da consciência o que estava guardado muitas vezes. E aqui vou fazer uma aula para vocês elucidarem essa questão da autossabotagem, inclusive vocês detectarem a questão da sabotagem na vida de vocês. E o que seria autossabotagem? O que é autossabotagem? A autossabotagem é um processo complexo que tem várias vertentes que se unem para a determinação dessa questão. Então, muitas vezes, muitas coisas que as pessoas detectam como autossabotagem são variantes de autossabotagem. Então, o sono pode ser uma variante de uma autossabotagem, ele excessivo ou ele um pouco sono. A procrastinação é uma variação da sabotagem. O medo é uma variação da autossabotagem. Então, tem várias sensações que são sensações atreladas à questão da autossabotagem. E a autossabotagem ela tem critérios. Ela não é algo que é definido, que você toma uma pílula e você já detecta. Não é assim. É um processo que você tem que ter um foco na profundidade da raiz dessa questão, para daí você identificar o que é um processo sabotatório. Porque as pessoas falam em autossabotagem e às vezes dão denominações que não são reais ou corretas. E aí isso confunde vocês para ficarem patinando nesse pré-requisito para vocês detectarem essa autoconsciência no processo de vida de cada um. Posso mostrar aquela imagem para eles? Perfeita! Né? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Vamos lá. Para a gente tentar materializar. Eu confio muito nessa parte de materialização. Adquirir um conhecimento novo é muito difícil se você fica muito na teoria. Né? Uma coisa é eu falar para você, ó, eu quero te explicar o que é um mouse. Né? Então, assim, se eu fosse explicar para você, você nunca viu um mouse. Né? Então, assim, eu vou falar para você, ó, Gebrim, um mouse é um equipamento, um hardware. Você não, tipo assim, vai nisso e eu só vou te explicando. É um hardware que você utiliza para ter acesso às informações dentro do computador. Você tem acesso, você pode utilizá-lo pela mão. Alguns equipamentos você tem dois botões, onde um botão é para fazer umas funções, Esse é o aspecto dessa profundidade, né? De vocês detectarem em minúcias um conteúdo que é extremamente complexo, que é a parte emocional e psicológica, né? Então a gente vai esmiuçar, exatamente como você falou, com detalhes. É porque né? a ideia, assim, por exemplo, uma coisa é eu te explicar, né? Eu te expliquei o que é o mouse, mas se eu te mostro, você materializa o conhecimento. Então, quando você está estudando direito, a pessoa que não trabalha no serviço público, que não tem acesso ao direito, ela tem um pouco de dificuldade. Por quê? Porque ela não consegue materializar o conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos meus da área policial. Quando eles começam a estudar, eles gostam muito de direito penal. Eles adoram direito penal, porque é só sangue. Você está vendo sangue todo dia, né? Então, você liga o jornal, vê sangue. Aquilo não vai falar que aquilo é você vai diferenciar o que é um furto. Ele consegue materializar o conhecimento dele. Mas vai falar para ele o que é um ato administrativo para a pessoa que nunca estudou direito administrativo. Ato administrativo. A pessoa não consegue materializar. A pessoa que já está trabalhando no serviço público, ela tem um pouco mais facilidade porque ela materializa o ato administrativo. Então, a partir do momento que ela vê um documento,
um contrato, enfim, um despacho. Ela traz a luz da consciência, a luz da consciência, ela materializa, aquilo ganha forma na cabeça dela. Então essa imagem que eu trouxe aqui para vocês é para vocês tentarem materializar o que é autossabotagem. Olha lá, sabotadores. Então, autossabotagem, eu acho que a gente pode dizer que é essa imagenzinha aqui. É como se você estivesse sentado num galho de uma árvore e cortando o lado que separa você da árvore. Então, daqui a pouco você vai cortar o galho e vai cair. Não é isso mesmo? Então, assim, por meio dessa imagem você consegue entender o que é autossabotagem. Então, assim, são ações que você... Ou pode ser omissões também, né? Eu costumo falar, um dos critérios da autossabotagem, gente, é a questão da acomodação. Ela é uma ação, porque eu não posso tratar vocês como se vocês fossem pessoas que não saibam detectar o que é isso. E muitas das vezes vocês estão fazendo ações de sabotar. Essa própria imagem, ele está cortando. Só que esse corte, ele é um corte, na maior parte dos processos sabotatórios, inconsciente. Ele não sabe que ele está cortando, mas ele está ali cortando. E ele só vai perceber que ele vai cair, Rodrigo, depois de muito tempo em que ele está serrando. Não é uma coisa que ele já faz e vai dar um tiro no pé, não. O processo de sabotagem é um processo implantado e com origem de traumas e na infância. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e aí vocês vão começar a detectar entre vocês essa questão da autossabotagem. Então, ela é uma ação. Eu não posso falar que uma pessoa que se sabota, ela não tem ação, ela é parada. Isso é uma modalidade, essa procrastinação. Depois a gente pode falar sobre procrastinação especificamente. Mas a autossabotagem, ela é uma ação. Ela é uma ação, inclusive na rede neuronal, porque ela é baseada num trauma. Tá? Ela tem profundidade. A gente pode falar também que seria uma ação ou uma omissão? A omissão seria a procrastinação, a ação é a autossabotagem. Entendi. Aí a procrastinação ela é uma modalidade da autossabotagem, mas ela per se também tem uma ação. Entendi. Aí uma das características dessa ação... Só que ela é uma ação que paralisa. A autossabotagem não, ela é uma ação por si mesma. Sim. Quais são as características? Vou falar 3 critérios da autossabotagem, Rodrigo. O primeiro é um ato que ele tem uma identificação arcaica. Então, está baseado num trauma na rede neuronal da pessoa, em que ela pega aquilo que ela aprendeu anteriormente como uma referência. Então, vamos supor, eu sou uma estudante para concurso público e eu tendo a ajudar todo mundo da minha família. E aí eu me desfoco daquele meu objetivo. Eu não sou uma pessoa egoísta. Ser egoísta não é ser violento. Eu não sou uma pessoa que estou focando naquilo. Então eu aprendi que eu tenho que ser boazinha e ajudar todos. Aí vamos supor que a pessoa ela esteja financiando, a pessoa que está estudando para concurso, coisas que ela não tem interesse, que ela não vê um objetivo, que ela não vê um desdobramento na vida. Por exemplo, está dando dinheiro para a irmã fazer algum trabalho que ela não admire. E aí ela aprendeu nessa identificação arcaica que ela tem que ajudar a todos. Até que isso começa a dar um desequilíbrio nela. Porque se ela está mirando em coisas que ela não está tendo produtividade, ela tende a achar que no concurso público ela também vai investir naquilo e ela não vai ter resultado. Então existe essa identificação arcaica com coisas do passado de cada um de vocês. O primeiro critério é a identificação arcaica. O segundo critério é um ato impulsivo, inconsciente, destrutivo e repetitivo. O terceiro critério está associado a uma questão que a pessoa ela acha que nada de ruim vai acontecer. Até que começam a ser provações, né? Aí a pessoa começa a adoecer, aí ela começa todo mundo se afastar dela, ela não sabe por quê. Então sempre tem uma consequência e de anos de plantio daquele processo. As pessoas normalmente descobrem depois de décadas que isso era um processo sabotatório. Então vamos supor uma pessoa com um pouquinho de peso acima do que ela tem. Primeiro critério, né? Ela não tem força para desbravar essa floresta que ela já está acostumada, né? A questão da identificação arcaica. Eu me acostumo
aquela identificação, aquela referência ruim que eu tive em relação à leitura, em relação a concurso. Teve um caso que a mãe tentou fazer concurso para medicina, né? O curso, aliás, o vestibular. E a filha estava naquele processo também de não conseguir. A gente detectou que na vida dela tinha uma história, um histórico de que não se passava em concurso público, e aí ela começou a ir a passar. Ela passou rápido, ela passou em 1 ano. Por sua vez, tem pessoas, gente, que tem pais funcionários públicos, e aí isso fica uma identificação arcaica um pouco mais fácil. E essas pessoas que em 1980 prestaram concurso, elas não sabem da dificuldade atual, então elas questionam por que uma banca. E aí a pessoa numa identificação arcaica, ela pega e vai incorrendo a esses processos que estão em volta dela. Então, por exemplo, uma pessoa com peso um pouquinho maior, né? Igual eu falei inicialmente. Ela tem uma identificação arcaica, sei lá, porque a mãe também é relaxada e não cuida do peso. Ou ela tem uma identificação arcaica de rebeldia, que isso também pode estar associado muito a concurso público, né? Você não fazer o que tem que ser feito. Uhum. E aí, essa pessoa, ela começa a ter essa identificação e aí ela engorda. Segundo critério, é um ato repetitivo, é um ato automático, destrutivo e inconsciente. A pessoa não tem ainda aquela consciência, precisa de uma pessoa especialista para falar a respeito daquilo. E aí o terceiro critério, aí ela acha que nada de ruim vai acontecer, até que ela adquire diabetes ou uma doença, né, cardiovascular devido ao excesso do peso. Eu achei muito legal você ter falado isso, que me bateu uma reflexão aqui agora sobre exatamente que a gente vê, às vezes, que quando tem geralmente todo mundo de uma família é servidores públicos, né? Eles são servidores públicos. Na minha família, eu tenho vários servidores públicos. Eu tenho o pessoal da iniciativa privada também, que estão muito bem. Mas, assim, eu tive essa vamos dizer assim, não foi já um trauma, né? Como é que eu poderia chamar esse ensinamento, né? Uma identificação arcaica. Mas uma identificação arcaica ele teve, o Rodrigo, positiva. Né? Que fez com que agora... Se a pessoa tiver uma identificação arcaica negativa, ela entra num processo sabotatório. É interessante isso. Mas aí que ela não pode achar que por ninguém da família dela ter sido servidor público, ela não possa ser. Claro que ela pode ser e consegue sim. Aliás, ela pode começar em uma geração de servidores. Exatamente, ela pode ser o pivô daquela geração, daquela família. Né? Eu acho isso muito Até legal. mesmo porque se você tem uma referência, Rodrigo, e às vezes ela é negativa, isso pode incorrer em você, criar um vácuo dentro de você e você ficar totalmente sem referências positivas e isso começar a gerar processos de ansiedade e depressão. O processo de autossabotagem, por si só, ele tem relação com trauma, como eu falei anteriormente, né, da identificação arcaica, e dentro desse processo de autossabotagem tem muitas vezes, Rodrigo, eu posso falar 90%, questões de ansiedade e depressão. A mensagem final que eu tenho para dar para vocês é o quê? Se encare como um barco à vela que tem um objetivo, um horizonte a chegar. De vez em quando vão aparecer vendavais, tempestades, uma brisa, mas você tem que ser forte o suficiente, segurar o leme forte o suficiente para que seu barco não saia do rumo. Então segure firme no leme do seu barco e siga o seu objetivo e vai com fé. Não deixe seu barco afundar e vai com calma e com cuidado, que você vai alcançar o seu objetivo. Não deixa ele afundar, nem afunda seu barco sozinho, né? Fazendo uma coisinha ali, um ralinho. Um beijo, gente. Obrigado demais. Obrigada a vocês pelo convite. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.